Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma honra estar com vocês hoje para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens em um livro do Antigo Testamento, o livro de Daniel. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel. Capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor que entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Eram eles, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, ao de Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber,
e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, os chefes dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, porque o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, estamos diante da sua santa palavra, que nos guia em todas as áreas de nossas vidas. A tua santa palavra que nos instrui, que nos ensina. Oh Pai, eu reconheço a minha fraqueza, a minha necessidade de Ti. Eu te peço, usa-me como instrumento Teu para falar ao Teu povo que aqui se reúne. Glorifica Teu nome, Senhor. Dá-nos mais do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, Senhor. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Edifica o Teu povo, glorifica Teu nome, alcança o perdido. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos começar a trabalhar então o livro de Daniel. Esse livro tem como autor o próprio Daniel, e tem várias passagens que indicam isso, inclusive Daniel 8,15, quando ele mesmo vai se identificar como o autor desse livro. Vamos dar uma olhadinha lá. Daniel 8,15. Ele afirma: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e por aí, daí por diante. Ele mesmo se identifica como autor deste livro. Teriam outras passagens também, nas quais podemos identificar Daniel como autor do livro. Daniel significa Deus é o meu juiz. Esse é o significado do nome de Daniel, em hebraico. Esse livro começa no ano 605 a.C., quando a Babilônia conquistou Jerusalém e levou Daniel, os seus 3 amigos e outros para o exílio. É interessante nós lembrarmos algumas coisas para chegarmos aqui neste contexto, né? Lembrando, voltando lá no livro de Gênesis ali, por exemplo, quando Deus chamou Abraão, Abraão constituiu família, a sua família se transformou em uma nação. Nós vemos que essa nação ficou 400 anos no Egito, escravos no Egito, foram tirados com mão forte do Egito, sob a liderança de Moisés, quando Deus mandou ali as 10 pragas, o povo passou depois no meio do mar, Deus os tirou com mão forte do Egito, usou o seu servo Moisés para guiar o povo. Moisés passou 40 anos no deserto, liderando aquele povo que peregrinou no deserto. Durante 7 anos, Josué conquistou a terra de Canaã, liderou o povo na terra prometida. Nós vemos que posteriormente, no período dos juízes de Israel sob uma teocracia, oscilou entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Depois disso veio um período de monarquia por 120 anos, um período
em que nós vamos ver o rei Saul reinando sobre o povo de Israel, ali um reino unido. Depois Davi e depois o seu filho Salomão. Isso nós vamos ter posteriormente a Salomão, seu filho Roboão, assumiu o reino, e nesse momento o reino foi dividido. O reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte possuía 10 tribos. Ele teve 19 reis, mas nenhum rei foi piedoso. E a obstinação desse povo do reino do norte os levou ao cativeiro na Assíria. E nesse cativeiro na Síria eles jamais foram restaurados. Eles foram impactados pela cultura daquele povo, misturados com aquele povo e jamais foram restaurados. O reino do sul, ele ficou com as tribos de Judá e Benjamim. E eles vinham da dinastia de Davi. O reino do sul também, teve alguns reis que foram tementes a Deus, mas reis ímpios, e em sequência o povo abandonou a Deus, o povo não quis ouvir a palavra de Deus, e Deus enviou um juízo sobre esse povo. E esse juízo foi entregá-los nas mãos do rei Nabucodonosor. E é nesse contexto em que o livro de Daniel ele se encontra, quando o reino do sul, diante da sua obstinação, pecado, abandono da palavra do Senhor, tem como um juízo um rei ímpio, subjugando o povo, sitiando Jerusalém, destruindo o templo, saqueando o templo. Então é nesse contexto que nós vamos observar o livro de Daniel. E nós sabemos, meus irmãos, também ao longo das Escrituras, como já estudamos, que Deus sempre preservou o seu remanescente. Mesmo que no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, era composta por crentes e descrentes ali sobre a nação de Israel, Deus sempre conservou um remanescente, mesmo em meio a essa grande abandono da fé por parte da nação, grande desobediência da nação. Sempre tinha um remanescente fiel do povo de Deus, aqueles que eram os verdadeiros israelitas, os verdadeiros descendentes de Abraão, aqueles que tinham de fato a fé de Abraão. E Daniel e seus amigos faziam parte desses verdadeiros crentes entre os judeus que foram para esse exílio na Babilônia. O livro ele vai contar com 6 capítulos. No início dos primeiros 6 capítulos, eles vão tratar de uma parte mais histórica. Nós vamos ver uma história por capítulo. E os últimos capítulos, do 7 ao 12, ele vai apresentar mais as visões de Daniel, uma parte mais profética, nas quais nós vamos observar as visões de Daniel sobre o futuro. Há quem diga que o livro de Daniel representa para o Antigo Testamento o que o livro de Apocalipse representa para o Novo Testamento, em termos de profecia e literatura apocalíptica. Vocês vão perceber isso a partir do capítulo 7. O tema central desse livro, meus irmãos, é a soberania de Deus sobre a história. Nós vamos ver Deus estabelecendo e removendo reis conforme a sua vontade. Nós vamos ver, meus irmãos, que todos os reinos desse mundo terão fim e serão substituídos pelo reino do Senhor, que nunca passará. Que apesar das dificuldades e provações continuarem até o fim para os servos de Deus, para os santos, aqueles que forem fiéis serão ressuscitados para a glória
e honra e vida eterna nesse reino final. Esse livro ele foi escrito como encorajamento para o povo de Deus em meio às provações. E nós vamos observar neste capítulo que nós lemos 3 cenas. Primeiro nós vamos ver Jerusalém. A gente vai trabalhar em breve ali. Nós vamos ver que o Senhor permitiu que Nabucodonosor sitiasse Jerusalém e levasse os utensílios da casa de Deus para a Babilônia. A segunda cena é na Babilônia. Nós vamos ver ali Daniel e seus amigos na Babilônia agora, sobre esse novo momento nas suas vidas em que eles iam ter que aprender toda a cultura, religião, língua, ter a sua identidade transformada pelos caldeus. Como é que eles iam lidar com tudo isso? Essa é a segunda cena deste capítulo. E a terceira cena é no palácio do rei. É depois que Daniel resolve não se contaminar e ele vai conversar a respeito de não comer das finas iguarias do rei e comer somente vegetais e verduras por um período, até que ele pudesse encontrar com o rei. Aqui a última cena é no palácio do rei. Então nós vamos trabalhar essas 3 cenas, por assim dizer, deste capítulo e tirar algumas lições importantes para nossas vidas. Bem, primeira, nós vamos ver os 2 primeiros versículos. Daniel e seus amigos, Jerusalém. Verso 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Meus irmãos, nós vimos aqui um ponto interessante. Aqui no versículo 1, ele vai dizer o seguinte: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Meus irmãos, o Senhor governa sobre tudo. O Senhor governa sobre a história. O Senhor levanta reis e derruba reis. O Senhor é o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. Mesmo que as circunstâncias possam parecer para nós adversas, e você pode olhar para tudo isso e pensar: nossa, as coisas estão acontecendo de maneira aleatória. Na realidade, existe um Deus que governa sobre tudo. E o fato de Nabucodonosor ter derrubado, por assim dizer, Joaquim e conseguido o templo de Jerusalém, saquear o templo de Jerusalém, isso não fugia da soberania de Deus. Para Nabucodonosor e para os caldeus da o fato deles conseguirem subjugar uma nação e conseguirem roubar o seu templo e adquirir até mesmo os utensílios daquele templo, demonstrava para eles, no pensamento deles, que as divindades deles eram superiores às divindades daquela nação. Então o que eles faziam? Saqueavam o templo e levavam todos esses utensílios aos seus templos pagãos. Lá na Babilônia, por exemplo, quem sabe ao templo de Marduk, aos deuses que eles adoravam ali. Mas, meus irmãos, muito embora isso tivesse acontecido, isso na realidade era um juízo de Deus para aquela nação que havia desobedecido ao Senhor. Então eles foram entregues, Deus entregou, o Senhor entregou Joaquim. Em nenhum momento o Senhor perdeu o controle de nada. Em nenhum momento o Senhor é menor do que qualquer divindade, até porque elas nem existem outras. Só existe um Deus. Como diz a Escritura: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus
é o único Senhor. Os ídolos das nações não são nada. Só existe um Deus, o único Deus verdadeiro, e Ele governa sobre tudo. Então, meus irmãos, às vezes as pessoas, em meio às circunstâncias adversas, em meio à maldade que acontece, em meio às circunstâncias que a gente vê e fica pensando, por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Muitas pessoas questionam a Deus diante da maldade dos ímpios, diante dos desastres ambientais, diante de situações que a gente vê, nossa, por que isso está acontecendo? É tão difícil, uma guerra, quem sabe, ou a morte de uma pessoa, ou o sofrimento. Muitos questionam a Deus, muitos perguntam, onde é que está o Senhor? Alguns pensam que Deus não existe, outros pensam que Deus não é bom. Mas, meus irmãos, a realidade, Deus está no controle de todas as coisas, e Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ele jamais perdeu o controle de suas mãos. Então, mesmo em meio a todas essas circunstâncias adversas que o povo teve que passar, Deus estava no controle. E nós vamos ver, meus irmãos, algo muito parecido com isso que eu estou falando também na vida de José. Nós vemos que aqui Daniel e seus amigos foram levados cativos para o exílio na Babilônia. Mas lembra o que aconteceu com José também, no Egito? José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como um escravo. Ele foi injustiçado, sofreu coisas que talvez, se fosse em nosso lugar, a gente perguntaria, por quê? Por que eu estou passando por isso? Nessa situação difícil. Ele foi injustiçado na casa de Potifar também. Ele foi acusado falsamente de querer forçar a mulher dele. E aí no final, depois que ele também interpreta ali sonhos e ele vai ficar no alto escalão do governo, a gente vai observar como Deus, na sua soberania, conduziu toda aquela história. Então, depois que ocorreu a grande fome, os próprios irmãos dele foram lá para pedir auxílio, no Egito, e quem estava ali no governo era José. E teve a oportunidade de reencontrar com seus irmãos. E tem um momento que os irmãos dele ficam com medo, vão falar com ele, porque pensavam talvez que ele ia se vingar, algo do tipo. Ele vai dizer o seguinte, algo mais ou menos assim: foi Deus que me trouxe até aqui. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Deus, no momento, Ele perde o fio da meada, as coisas não acontecem de maneira aleatória. Deus está no controle de tudo. Isso inclui as nossas vidas, meus irmãos. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Nós podemos descansar sabendo que Deus é soberano sobre a história, que Deus governa sobre tudo. E Ele está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, mesmo diante das circunstâncias adversas, o Senhor está no controle. O Senhor governa sobre tudo. Vamos para a nossa segunda cena, agora na Babilônia, a partir do versículo 3. Levou-os para a terra de Siná. Siná é sinônimo de Babilônia, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Colocou os utensílios do templo na casa dos deuses lá da Babilônia. Verso 3. Disse o rei a Aspenaz. Aspenaz era um oficial do rei, um chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe
diz o rei, a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Eram eles, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abed-nego. Olha o que eles estavam fazendo. Diferente do cativeiro, né, que o povo passou ali no Egito, no período de Moisés, aqui é um pouco diferente. Nabucodonosor era muito sagaz. O que ele quis fazer? Pegar os melhores, digamos assim, dos mais nobres, os jovens assim, os mais nobres, os de melhor aparência, os de melhor perspicácia, de melhor inteligência, a nata do que tivesse ali em Jerusalém, levasse para a Babilônia e doutrinasse esses jovens em toda a cultura, os costumes, a religião e a língua dos caldeus, para que eles se tornassem servos do rei da Babilônia, de Nabucodonosor. Né? Então, esses jovens, eles tinham entre 14 a 17 anos, os comentaristas vão dizer. Eles eram muito jovens. Imagina a pressão que eles iriam sofrer. Iam passar 3 anos ali na Universidade Federal da Babilônia, a UFB, estudando o costume, a língua, a ciência daquele lugar. Não só isso, os seus nomes foram mudados. Meus irmãos, os nomes deles representam, na cultura hebraica, o nome ele tem muito valor. Ele possui um significado. Eu tenho aqui um significado de algum desses nomes. Daniel significa Deus é o meu juiz, mas passou a ser chamado Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Ou seja, os nomes deles foram modificados para nomes de outras divindades daquele lugar. Os nomes deles correspondiam a algo relacionado ao Deus de Israel e foram trocados para as divindades pagãs. Imagina chamar você de Iemanjá, vem aqui por favor. Era algo mais ou menos assim. Era modificar o seu nome para colocar o nome de uma divindade pagã. Então, imagina, o que aqueles jovens estavam passando? Mudar a sua língua, a sua cultura, o seu próprio nome. Era uma pressão muito forte para acabar com a sua própria identidade. E um jovem de 14 anos, já pensou? Meus irmãos, essa era a estratégia. Né? E todos esses outros nomes também têm a ver, meus irmãos. Depois vocês podem pesquisar. Além do nome de Daniel. Entretanto, meus irmãos, nós ficamos sabendo no versículo 8 que chegou um momento que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meus irmãos, Daniel decidiu firmemente, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Já tinha mudado o nome dele, ele já estava matriculado lá nessa faculdade. Vocês estão entendendo? Eu estou contextualizando. Mas quando chegou nesse momento, nessa etapa, ele disse: olha, não tem como continuar. Nesse ponto aqui não dá. Alguns comentaristas vão entender que tratava-se essas iguarias do rei, esse alimento,
além de ferir a dieta das leis cerimoniais dos judeus daquela época, eles eram alimentos que eram oferecidos a entidades pagãs. Era como se, ao participar daquilo, eles também estivessem participando de algum tipo de ritual religioso. E alguns entendem que era uma maneira, quando Daniel recusa, era uma maneira de não negociar os seus valores nessa área. O professor Heber Campos Júnior, ele falou uma coisa muito interessante nesse seu livrinho aqui, Amando a Deus no Mundo. Ele diz o seguinte: toleramos muita iniquidade ao nosso redor, porém, quando os padrões impostos começam a mudar a nossa mentalidade, o botão de alerta precisa ser acionado. A estratégia mais eficaz do mundo é conduzir você a pensar com os mesmos padrões que eles pensam em coisas que aparentemente não são pecaminosas. Quando chega um momento que você é forçado a negociar os seus princípios, os seus valores, a sua fé, esse botão, esse alarme tem que acender e dizer: não dá. Não dá para eu ir adiante. Vocês já mudaram meu nome. Eu já estou estudando aqui, mas eu não vou participar dessa parte aqui. Não posso não participar. Então ele vai trabalhar, ele vai conversar para resolver esse ponto. E meus irmãos, eu estava refletindo sobre isso. Assim como esses jovens, eles foram pressionados para mudar os seus princípios, os seus valores, as suas crenças ali na Babilônia, nós também, meus irmãos, nos dias de hoje, quantas maneiras também não são apresentadas a nós, ou às vezes até mesmo nós somos pressionados a ter uma visão de mundo. Talvez nos dias de hoje, se alguém encontrasse Daniel sendo firme nesse sentido, resolvendo não se contaminar, talvez alguém poderia dizer assim: não, Daniel, você está sendo muito radical. Você pode ser mais tolerante. Você não pode ser tão firme assim. A realidade, quem sabe, é só a comida. Por que você não come logo isso daí e pronto? Vai arriscar a sua vida por causa disso? Nos dias de hoje parece que a gente é levado a ter uma mentalidade diferente. As pessoas, a mídia apresenta para nós uma cosmovisão. Os filmes apresentam para nós uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma ideia, um estilo de vida, as novelas, o contexto atual. E a gente tem que parar para observar até onde dá para a gente acompanhar a cultura. E até que momento a gente tem que dizer: olha, aqui não tem como continuar. Esse momento, Daniel, ele foi contra a cultura, não dá. Isso aqui é pecaminoso, eu não vou pecar contra o meu Deus. Então, meus irmãos, às vezes, a gente pode estar pensando igual o mundo em alguma coisa que parece que é um detalhe, que não tem tanta importância assim. Às vezes não é nem algo assim tão gritante, mas é um detalhe. O professor Heber Júnior, nesse livro que eu trouxe aqui, porque eu achei muito interessante o exemplo que ele citou. Olha aqui, preste bastante atenção. De maneiras pelas quais talvez a gente pode acabar sendo sutilmente levado a pensar exatamente como o mundo, e é algo pecaminoso, e às vezes a gente acha que não tem problema nenhum. Ele vai dizer o seguinte: comecemos com o contato físico no namoro. Jovens cristãos querem ter o mesmo tipo de contato físico no namoro que um descrente, com exceção da consumação sexual. Acham que assim não pecam, isto é, desenham uma linha a qual não podem cruzar. Só que acham que tudo o que acontece antes é lícito.
tudo que antecede a licitude de beijos, de abraços, não só é questionável, alvo de debate, mas é no mínimo imprudente. Fazem todo tipo de preparativo para o ato sexual, depois para não cair em tentação. Isso não significa que várias das lutas nessa área provêm de uma cosmovisão. Isso significa que várias das lutas nessa área provêm de uma cosmovisão que já foi contaminada com padrões mundanos, ainda que muitos julguem errado. Como segundo exemplo, observe aquele que trabalha durante duramente para, nas suas palavras, dar o melhor para a sua família. Aqui nesse ponto ele vai falar a respeito daquele cara que trabalha muito. Não, eu quero dar o melhor para a minha família, mas o que ele está querendo dizer é tipo, eu vou dar mais conforto, eu vou pagar os melhores colégios, mas muitas vezes ele não se preocupa em dar em primeiro lugar o conhecimento do Senhor à sua família e buscar a sua família em primeiro lugar. Nesse exemplo anterior que eu falei, ele fala a respeito desse relacionamento de namoro, que às vezes o cristão ele quer namorar da mesma maneira que um ímpio namora, com exceção de que vai ter relação sexual, né? Mas ele faz tudo igualzinho as preliminares ali, mas não ultrapassa aquela parte. Aí não entende por que vive com dificuldade de vencer a tentação, porque talvez naquela perspectiva ele está pensando exatamente com uma cosmovisão mundana. E ele fala um outro exemplo que eu também achei muito interessante, que foi a respeito da nossa concepção a respeito dos filhos, que muitas vezes hoje as pessoas não têm uma noção de que os filhos são uma bênção, uma herança do Senhor, que, como a gente vê no Antigo Testamento, quando as mulheres eram estéreis, elas ficavam muito tristes por conta disso, oravam, e quando elas conseguiam conceber, se alegravam tanto. E hoje parece que muitas moças e até famílias observam filhos como se fosse um fardo, ou é bom ter só um, ou quem sabe nem ter filhos, não como uma perspectiva bíblica. Ele vai falar o seguinte: ainda dentro do tema família, um terceiro exemplo pode ser a questão da quantidade de filhos. Casais cristãos vivem confusos quanto a ter filhos, às vezes por adotar padrões mundanos, enquanto mulheres do período bíblico lamentavam profundamente ser estéreis, entendiam o ter muitos filhos como sinal de bênção divina. As jovens mulheres de hoje têm medo de ter filho. Outros casais têm receio de ter mais do que um. Outros pensam em não passar de 2 em hipótese alguma. Alegam que é uma questão de custo, mas parece ser muito mais um espírito acomodado e temeroso de não dar conta. Temos a falsa impressão de que antigamente era fácil ter mais filhos, quando na verdade nós é que adotamos padrões e expectativas nos quais não cabe mais ter uma família maior do que 4. Não que os desafios não sejam presentes: veículo com espaço, quarto de hotel, mesa em restaurante. Todos esses detalhes se tornam mais difíceis quando se tem mais do que 4 na família. No entanto, o ponto é que valorizamos a educação de alto nível, valorizamos as viagens, a tal ponto que ter mais filhos não passa a ser o ideal utópico. A sociedade considera o casal de filhos como uma experiência perfeita, acertar na loteria. Há aqueles que sonham em ter a criança do outro sexo. Esse tipo de obsessão demonstra que estão mais interessados na experiência própria, ter um filho de determinado sexo, do que no bem-estar dos filhos, ter filhos crentes, independente do sexo. Não quero dar a impressão de que há uma quantidade de filhos que seja biblicamente correta. Há momentos em que não ter filhos é santo. Apenas quero ressaltar que ter ou não ter filhos é regido mais por padrões mundanos do que os princípios bíblicos. Ele continua falando outros exemplos. Esse livro aqui é muito bom. Agora, vocês já pararam para pensar que pode ser que
a gente, em alguns aspectos, vem a pensar exatamente como o ímpio, não observando aquele ponto à luz de fato das Escrituras. Alguns exemplos o professor Heber Júnior nos trouxe aqui, como nos relacionamentos, como na questão de você como pai de família, ou nessa questão de ter filhos. Às vezes são pontos que a gente pensa assim, que a gente não observa, não procura de fato ver o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto. Talvez ali em Daniel, para as pessoas pudessem, não, isso é só verdade, é só comida. Mas Daniel resolveu não se contaminar. Ele queria servir ali o seu Deus. E uma pergunta surge: pode o cristão hoje permanecer firme quando a mídia e a sociedade bombardeiam a sua mente dia e noite para mudar a sua maneira de pensar? Pode lembrar dos seu status privilegiado de filho de Deus, quando tudo ao redor está forçando a pensar em outras coisas? A gente é forçado a pensar em outras coisas. Querem mudar até a maneira como a gente observa a própria questão do gênero, a questão de ideologia de gênero. Você não existe mais homem e mulher, na realidade é só um conceito. Existem tantos e tantos gêneros, e a gente é pressionado a acreditar nessas coisas, é pressionado a engolir essas coisas. A mídia chega com força e faz a gente ser levado a ter pensamentos que, se a gente não se firmar na Escritura, a gente pode ser levado. Um jovem, talvez na universidade, o professor fica ali instruindo ideologias na cabeça daqueles jovens, se ele não tiver firmeza na palavra. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado para observar esses pontos aqui. É um texto muito conhecido em Romanos 12, que fala que nós não devemos nos conformar, não devemos nos amoldar a esse mundo, mas ter uma mente transformada pela palavra de Deus. Estou parafraseando o versículo. Jesus disse o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Daniel, nesse contexto, ao invés de ser influenciado, nós vamos ver ao longo do livro que ele influenciou até mesmo uma esfera pública. Nós não fomos chamados para sermos influenciados, para tomar o molde desse mundo, mas para influenciar, para ser a luz do mundo, para fazer a diferença, meus irmãos. Vamos avançar mais um pouquinho aqui e ver o que aconteceu lá. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se deem legumes a comer, água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Eles davam legumes. Então,
só para nós fecharmos esse ponto ainda aqui, na Babilônia, Daniel, ele resolveu não se contaminar, mas ele foi falar com essas autoridades, ele estava sujeito, por assim dizer, a essas autoridades, e foi pedir para que ele não comesse daquelas finas iguarias. Então, o chefe, né, dos eunucos, o cozinheiro-chefe, o chefe dos eunucos, disse a Daniel que ele ficou com medo de não dar, e ele ficar parecendo, eles ficaram sem comer, ficaram parecendo mais fracos, e isso levasse a morte do chefe dos eunucos. Mas Daniel foi lá e falou com o chefe dos cozinheiros, e aí ele topou fazer esse teste durante 10 dias, dar para eles, né, só esses legumes no lugar, e água no lugar das finas iguarias do rei. E no final desses 10 dias, nós vamos ver que o estado deles ainda estava melhor do que os outros, eles não ficaram passando mal diante disso. E um detalhe nesse ponto todo, meus irmãos, é o verso 9, que diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. A gente vê a providência de Deus nisso tudo. O fato do chefe dos eunucos ter compaixão, por assim dizer, de Daniel, faz parte da providência de Deus. Meus irmãos, a gente tem que começar a observar a providência de Deus em nossas vidas. Observar que as coisas que acontecem, como foi dito até mesmo no primeiro ponto, não acontecem de maneira aleatória, que Deus ele está em controle de tudo, que Ele governa sobre tudo, e Ele abre as portas que a gente necessita, é Ele quem fecha as portas também, é Ele quem promove essas oportunidades que surgem em nossas vidas. Então a gente tem que ter essa noção, que as coisas não acontecem de maneira aleatória. A gente vê mais uma vez aqui que foi Deus quem concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, conversar com alguém, resolver um problema, coloca isso diante de Deus em oração. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, é Ele quem toca os corações, é Ele quem abre as portas. O que é difícil para Deus? Diante das circunstâncias, coloque diante dele. Daniel tinha que tomar uma decisão importante aqui, e Deus quem concedeu a Daniel essa misericórdia. E agora nós vamos para a última cena, que é no palácio do rei. Ora, verso 17, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura, a sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Foi Deus quem concedeu essa sabedoria a Daniel e aos seus amigos. E nós vamos ver que esse ponto aqui, quando ele fala de inteligência de todas as visões e sonhos, vai ser muito importante para os próximos capítulos, quando ele for falar com o rei Nabucodonosor, que terá um sonho. Nós vemos mais uma vez aqui que foi Deus quem concedeu esses dons a eles. Verso 18: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, como tem falado da providência de Deus. Na providência de Deus, eles
acharam então favor diante do rei, eles receberam mais dons do que qualquer outro dos sábios que havia na Babilônia. Isso também foi algo sobrenatural. E nós vemos que eles se acharam 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Ele os achou, Daniel e seus amigos. Esse 10 vezes aqui é uma medida completa. Quem sabe uma hipérbole, uma medida completa. Eles eram muito mais doutos, versados do que todos os sábios da Babilônia. O ponto que nós observamos aqui, meus irmãos, é que Deus honrou aqueles que não se contaminaram. E o Senhor recompensa os íntegros. Deus é galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, muito embora essa providência de Deus não acontece somente quando dá tudo certo. Aqui nesse contexto, né, pela graça de Deus, eles conseguiram altos cargos ali na Babilônia. Mas na providência de Deus para permanecer fiel e agradar a Deus e ser honrado por Ele, também pode levá-los a uma fornalha. Também pode levá-los a uma cova dos leões. A questão é que mesmo diante dessa adversidade, Deus honrou esses homens. Mesmo diante da morte, por exemplo, de Estevão, a sua morte, ele contemplou a glória de Deus e Cristo. Então aqueles que honram a Deus, eles são honrados por Deus. Mesmo que tenham que passar por situações adversas, por situações muitas vezes aparentemente bem desagradáveis, para testemunhar o nome do Senhor. E para nós partirmos para a nossa conclusão, talvez você pode estar se sentindo péssimo diante do testemunho desses jovens, esses adolescentes. Nossa, esses adolescentes com tanta intrepidez, né? A gente vai ver, por exemplo, depois Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Foram os amigos de Daniel, os nomes que os babilônios deram para ele, preferindo ir para a fornalha ao invés de se curvar diante da estátua. Ou o próprio Daniel preferindo ir para a cova dos leões do que deixar de orar. Então a gente fica assim, nossa, esse exemplo desses jovens às vezes nos humilha, porque a gente vê assim, nossa, a gente já tropeçou tanto, já pisou na bola, e quem sabe a gente se vê às vezes tão longe. Mas a história de Daniel não foi escrita somente para que nos esforcemos para sermos iguais a ele. Devemos também sempre lembrar aquele que viveu perfeitamente a vida exílica no serviço e separação por nós, Jesus Cristo. Aquele que obedeceu perfeitamente a Deus em nosso lugar, Jesus Cristo. Sempre lembrar aquele que era a esperança de Israel, aquele que seria a consumação dessas promessas que estavam se desenvolvendo aqui nessa história. Neste outro livro aqui, de Sidney alguma coisa, ele vai falar algo muito interessante. Ele faz uma relação aqui com a vida de Daniel e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente viu que tem algo muito parecido com a vida de José também, né? José também foi depois governador do Egito. Mas ele vai observar aqui Daniel como um tipo, alguém que estava ali também apontando, prefigurando o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar o seguinte: Daniel, no Antigo Testamento, prefigura Jesus Cristo no Novo. Observe as analogias. Como o soberano Senhor permitiu que o seu filho Daniel fosse levado
da terra prometida para a pecaminosa Babilônia, também Deus, o Pai, enviou o seu único Filho do céu a este mundo pecaminoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Daniel na Babilônia foi obediente às leis de Deus, também Jesus foi obediente à vontade de Deus em todas as coisas. Mesmo quando se tornou claro que a vontade de Deus para Jesus era de oferecer a sua própria vida, Jesus orou: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Da mesma forma que Deus conduziu Daniel para um lugar de grande autoridade na Babilônia, Deus guiou seu Filho Jesus a um lugar de maior autoridade ainda, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Os israelitas no exílio que ouviram essa história de Daniel e seus amigos devem ter sido incentivados a permanecerem fiéis em seu Deus fiel. Vamos refletir sobre isso e relembrar de alguns pontos importantes que trabalhamos hoje. Primeiro, meus irmãos, confie na soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano, mesmo que as circunstâncias estejam adversas, mesmo que a situação esteja ruim, mesmo que um governante ímpio esteja no poder, mesmo que uma guerra venha a ocorrer, mesmo que nós cristãos sejamos perseguidos, nós precisamos saber que Deus está no controle, que Deus é bom e faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Vamos descansar na soberania de Deus e confiar na sua providência. Segundo, meus irmãos, não se deixe moldar pela cosmovisão deste mundo. Ouse ser firme e observar o mundo com a lente das Escrituras. A Bíblia precisa ser o nosso guia. A palavra de Deus tem que nos instruir. A gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar. O pessoal daqui da escola é gente fina, está me convidando para fazer essa coisa. Mas você sabe que essa coisa desagrada a Deus? Não vai. Não vai. Toma cuidado com aquilo que você está se alimentando a sua mente, o que está moldando os seus princípios. Qual é o motivo pelo qual você faz aquilo que você faz? Qual é o motivo pelo qual você se relaciona da maneira com a qual você tem se relacionado com as pessoas? Qual é o motivo pelo qual você vive dessa maneira? É pelos princípios bíblicos? É pelo que a Escritura diz sobre esse assunto? Ou é uma visão porque todo mundo faz assim? Você ouviu alguém falando assim? Não, mas todo mundo faz assim. Todo mundo faz sexo antes do casamento. Isso é normal. Todo mundo faz isso daí, é normal. E o pior, vai trocando, todo mundo trai a esposa, todo mundo fez site pornográfico, mas você não é todo mundo. Você não tem que pensar de acordo com a mentalidade mundana. Quem guia a tua vida é a palavra de Deus. Você deve buscar uma mente conformada com as Escrituras, moldada pela palavra de Deus, para você ver até onde dá para caminhar junto. Até onde dá para ir. Na cultura, pô, legal, mas observa que tem coisas pecaminosas. E a gente tem que tomar cuidado para não simplesmente fazer aquela distinção de sagrado e secular. Porque alguns fazem uma distinção muito superficial. Sagrado e secular. Tudo que está dentro da igreja, sagrado. Fora da igreja, secular. Mas não é assim. Porque a nossa vida,
todos os aspectos devem glorificar a Deus. Seja na maneira como a gente vai trabalhar, seja na maneira como a gente vai praticar esportes, seja na maneira como a gente vai se relacionar, seja na maneira como a gente vai lidar com os nossos amigos, seja na maneira como a gente vai lidar com a cultura, com os filmes que a gente vai escolher. A gente não pode pensar que nós somos cristãos somente aqui, né, quando a gente se reúne em igreja, é todo momento. A vida nossa vida cristã é total. Por exemplo, a gente pode assistir um filme no cinema e dizer assim: eu posso dar glória a Deus por esse filme, muito bom. Os livros que a gente lê, pode dizer: poxa, graças a Deus por esse livro, ele tem bons princípios, tem me ajudado. Ou a gente tem consumido coisas que talvez, se a gente mostrasse aqui, você não conseguiria nem ficar aqui mergulhado. Não dá para entender? A gente precisa saber lidar, saber discernir, saber escolher o que é bom, rejeitar o que é ruim, e não fazendo uma distinção superficial, colocando o rótulo gospel. Só o fato de colocar o rótulo gospel, assim, vou fazer a rave gospel, aí botar lá o rótulo gospel, pronto, já está santificado. Não é isso, porque tem muitas coisas que são mundanas que tem o rótulo gospel. Não vão agradar a Deus por causa disso. A gente precisa se firmar em que a palavra diz, os princípios bíblicos, para escolher aquilo que é bom para a nossa vida. Alguns princípios importantes são esses que eu estou falando. Você pensar: eu posso dar glória a Deus por isso? Isso fere a consciência de algum irmão? Isso fere a minha própria consciência? Isso pode me levar a pecar de alguma maneira? Assistir esse filme pode me levar à tentação e ao pecado? Frequentar esse lugar me leva à tentação e ao pecado? Eu posso glorificar a Deus por esse ambiente que eu estou? Então são princípios que a gente também tem que pensar. O que a Escritura me diz sobre isso, sobre esse assunto? Quem tem influenciado a sua vida? Quem tem sido os seus exemplos, os seus amigos, os seus conselheiros? O que tem norteado as suas decisões? A palavra de Deus ou o que todo mundo faz? Pensa nisso, em todos os aspectos da vida. E nós vimos também, meus irmãos, que o Senhor honrou os que não se contaminam. E como cristãos podemos saber que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Que nós só podemos ter paz com esse Deus, Deus de Daniel, Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, esse Deus de Israel, das Escrituras, por meio do sacrifício de Cristo. Cristo é o Salvador de Daniel, Cristo é o Salvador de Sadraque, Cristo é o Salvador de Abednego, Cristo é o Salvador de todo aquele que nele crê. Todos esses heróis da fé no Antigo Testamento, eles criam na promessa do Messias que viria, Cristo. Ele é o Salvador. E se você hoje está aqui e não é um cristão, eu te convido a se arrepender do seu pecado e entregar a sua vida a Cristo. E grande perdão te espera, grande salvação te espera. O Senhor vai chamar todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso nele, encontrarem refrigério nele, encontrarem paz para a sua alma nele. Se você está angustiado com o seu fardo pesado de pecados, encontre salvação em Cristo. A salvação se dá pela graça mediante a fé em Cristo. Confie nele hoje. Coloque a tua vida diante dele e clame para que ele operar grande salvação na sua vida. Amém? Vamos ter um momento de oração agora. Santo Deus e Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti, sabendo que somente no Senhor nós temos paz, somente no Senhor nós temos perdão, somente no Senhor nós temos salvação, porque o Senhor nos comprou através do precioso sangue de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário para salvar pecadores como nós. Graças te damos por tão grande salvação.
Senhor, ajuda-nos, Senhor, diante das pressões que nos cercam, diante das tentações que enfrentamos, diante, Senhor, dos convites desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes, Senhor, no Senhor, lembrando da Tua palavra, orando para que não venhamos cair em tentação e tomando postura firme, Senhor, diante dos convites que vão ser feitos para nós, diante das pressões que vamos enfrentar na vida, que possamos, Senhor, glorificar Teu nome, mantendo, Senhor, uma posição fiel a Ti, mesmo que isso venha nos custar um emprego, mesmo que isso venha nos custar relacionamentos, mesmo que isso venha custar a nossa própria vida, possamos, Senhor, ser fiéis a Ti e não ter vergonha do Senhor e do Teu Evangelho, mas confessá-lo, custe o que custar. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Mário.